O PowerPoint? Tá para ver. Bom, esse aqui é o Instituto de Oncologia do Santa Paulo, que agora faz parte da rede DASA, né? Aqui é uma parceria do Sírio-Libanês com o Santa Paulo, né? Eu sou oncologista clínico. Uma breve apresentação: eu sou formado pela Faculdade de Medicina da USP, fiz residência de clínica no HC e de oncologia no ICESP, também é ligada à USP, e hoje trabalho aqui no Santa Paulo, que é de São Paulo, capital. Um pequeno roteiro, eu vou falar sobre câncer no Brasil e no mundo, né, para vocês terem uma ideia do tamanho do problema, sobre as especialidades médicas, que eu acho que é de muito interesse para os alunos, o que é câncer, acho que é a pergunta inicial, sobre história, que eu acho que é um assunto que me interessa bastante, estatística, e vou falar, não tem como eu falar de todos os tipos de câncer, e nem sobre tudo de cada tipo, mas eu vou começar sobre câncer de mama, e nisso eu vou falar sobre prevenção e rastreamento, quimioterapia, terapia-alvo, câncer de colo de útero, né? Então, os dois primeiros são tumores ginecológicos, um pouquinho só sobre colo retal, próstata, pulmão, e daí tem que falar de tabagismo, sobre imunoterapia, sobreviventes do câncer e seus cuidadores, e as mensagens finais. Doutor, eu vou pedir um minutinho só para o senhor, só para a gente fazer a abertura para os alunos, ok? Tá. Quer que eu interrompa? Não, fique à vontade, pode deixar os slides. Pessoal, eu gostaria de dar boa noite a todos. Eu sou a professora Gabriela, sou professora do curso de Medicina da FUNEP. Agradeço desde já a presença de todos os inscritos. Nós sabemos aí que temos alunos de todas as áreas, diferentes cidades também. A nossa Fundação Educacional de Penápolis, ela abrange diversos cursos, e um deles é a medicina, que é o alvo, né, da nossa palestra de hoje. Então, nós estamos no segundo webinar Ciência FUNEP. Nós já tivemos esse evento no ano passado, tivemos bastante sucesso, e tenho certeza que esse ano o mesmo se repetirá. Então, ao longo de toda a semana, nós temos aí diversas palestras em diversas áreas, todas gratuitas, certificadas, e muito bacana para vocês terem contato com diferentes profissionais de diferentes áreas para trazer um pouquinho do conhecimento de cada um. Então, eu já deixo um agradecimento ao Dr. Deni por todo o conhecimento que ele vai nos passar essa noite. Aos inscritos, fiquem à vontade ao longo da palestra para enviar questionamentos aqui no chat, e a nossa aluna Isadora vai fazer toda essa mediação ao final para a gente poder discutir as dúvidas que vocês tiverem, ok? Eu peço que todos os inscritos sigam o passo a passo do credenciamento para que vocês fiquem, de fato, com a presença garantida aqui na palestra. E agora eu passo a palavra rapidinho à nossa aluna Isadora, e boa noite a todos. Boa noite a todos, meu nome é Isadora, eu sou aluna do 6º semestre de Medicina da FUNEP. A minha função na Liga de Oncologia é a diretoria geral. Então, a Liga ela tem um projeto futuro, né, em parceria com a FUNEP, com o nosso preceptor, Dr. Almir, de montarmos um ambulatório dentro de uma OBS para a gente fazer, em conjunto com a comunidade, o diagnóstico, o tratamento e também a prevenção do câncer de pele. Então, o projeto ele ainda está sendo verificado pela faculdade, né, e logo teremos o início desse projeto. Agora eu vou fazer uma apresentação breve do doutor, que o doutor Deni, ele possui graduação pela Faculdade de Medicina da USP, ele residência em Clínica Médica pelo Hospital das Clínicas da USP também, residência em Oncologia Clínica pelo Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, e atualmente ele trabalha como oncologista clínico do Hospital Santa Paulo. Eu passo então a palavra para o doutor, e é um imenso prazer recebê-lo com a gente aqui no webinar, e então passo a palavra para ele. Obrigada.
Obrigado, doutora Gabriela, Isadora. Então, voltando aqui, eu sempre falo isso para os alunos. Lógico que o assunto do momento é a pandemia, nem poderia ser diferente, mas a pandemia vai passar, com vacina, né, com política pública. Porém, o problema de câncer, vocês com certeza vão enfrentar durante a graduação, durante a residência, depois como médico formado, né? Em 2010, eram estimados 14 milhões de casos de câncer no mundo, um gasto de 290 bilhões de dólares. 20 anos depois, um aumento de 50%, 20 milhões de casos. Um gasto também crescente, 458 bilhões de dólares. No Brasil, estimam 600 mil casos por ano. Desses, a maioria, 3/4, estão no SUS, gerando um custo de 5 bilhões de reais anuais, né? Então, é um problema muito sério e que tem que ser enfrentado não somente pelos profissionais de saúde, mas pela população brasileira e mundial. Falando dos tipos mais comuns de câncer, né? Eu não acho que o aluno tem que decorar os mais comuns, mas vocês têm que saber que a gente, em geral, nem conta câncer de pele não melanoma, né? Como carcinoma vasocelular, a gente até exclui da conta. Para homem, o mais comum é câncer de próstata, e para mulher, câncer de mama. Vocês veem que nos dois casos dá mais ou menos quase 30%, né? E depois vem cólon, reto, pulmão. Isso varia de acordo com o ano. Eu vou tentar falar um pouquinho dos mais prevalentes. Quem cuida desses pacientes com câncer, né? Eu estou falando como oncologista clínico, eu espero que alguns de vocês, alunos, venham para a nossa área. A gente atua muito como meio de campo, né? É engraçado que em inglês eles usam mais a expressão quarterback, né? No tratamento de um paciente com câncer, né? A gente precisa da ajuda do cirurgião, do radioterapeuta ou radio-oncologista. A gente encaminha e pede muita ajuda também para os outros especialistas, né? O radiologista, o patologista, que é quem nos dá o diagnóstico, psiquiatra, geneticista é uma coisa cada vez mais importante. Outros cirurgiões, como ginecologista, urologista, gastroenterologista, gastrocirurgião, cirurgião torácico, cabeça e pescoço, neuro, vascular, cirurgia plástica. Outros médicos clínicos, pessoal de UTI, PS, cuidados paliativos, cardiologista, pneumoendócrino, infectologistas, e da equipe multidisciplinar. Obviamente, a enfermagem, que é quem cuida mais diretamente, a farmácia, a fisioterapia, nutrição, psicologia, a odontologia, ou seja, todos os profissionais estão envolvidos no tratamento. Então, é uma especialidade legal, porque rapidinho vocês conhecem o hospital inteiro, né? Vocês não ficam só no centro cirúrgico, só no, né? Vocês têm que ter uma política de boa vizinhança, né? Como demografia médica, esse slide é bem interessante, é de um estudo de um professor da Faculdade de Medicina da USP. Em 2020, 547 mil médicos, né, no nosso país. Por ano, 22 mil novos médicos se formam. E só 1.500 se aposentam, ou seja, um balanço muito positivo. Das faculdades, hoje, a proporção é mais ou menos uma pública para cada 2 particulares. Em 2024, vão se formar 32 mil novos médicos, tendo que em 2012 era metade, eram 16 mil. E desde 2009, a maioria dos egressos são mulheres, né? Acho que a audiência dessa aula é um exemplo. A maioria das alunas de medicina são mulheres. E as mulheres médicas são a maioria na faixa já de idade menor de 35 anos, né? Já entre os mais velhos, existe uma predominância de homens. E como sugestão, com tantos médicos formados, eu acho que vocês têm que fazer residência, fazer uma especialidade que é fundamental para o tratamento do paciente oncológico.
Quantos nós somos? Doutor, eu gostaria de interrompê-lo um minutinho, só os slides para nós, eles não estão passando. Ah, é? Agora sim, agora deu certo. Assim aparece? Assim está correto. Quantos especialistas existem? Certo? Desculpa. Hoje, são mais ou menos 4 mil oncologistas, né? Lembrando que eu falei de 600 mil casos de câncer por ano. Mais ou menos 3 mil hematologistas, 1.500 cirurgiões oncológicos, 1.000 médicos nucleares, 900 radioterapeutas e 300 geneticistas, né? Então, a minha sugestão é que vocês façam uma especialidade, sim, né? Não necessariamente oncologia, mas se vocês se interessarem por essa área, né? O que é câncer? Tem vários sinônimos até, câncer, tumor, neoplasia, em Portugal se fala cancro. Na verdade, é um conjunto de mais de 100 diferentes doenças. Como característica, um crescimento anormal, desordenado das células, um caráter de se expandir, de invadir, de colonizar outros órgãos, inclusive de se adaptar para uma sobrevida maior, né? Lembrando que esse termo foi criado pelos gregos. Alguém achou que algum tumor parecia um caranguejo, né? Mas eles também usavam formas de animais para dar nome de, por exemplo, de constelação, né? Essa é a constelação de Câncer. Não sei porque ele achou que parecia um caranguejo e esse nome se perpetuou. A definição de maligno é porque... Doutor, me desculpe, os slides não estão passando para nós. Eita, nós. Eu não sei se quando eu tento... Talvez, se o senhor colocar como modo apresentação, acho que vai dar certo. Perdão, viu? Aí. Me desculpe interrompê-lo. Uhum. Vocês estão vendo? Agora sim. Então, como eu falei, aqui é a constelação de Câncer, né? Um grego achou que parecia o caranguejo, e é mais ou menos da mesma época a nomenclatura de Câncer para as neoplasias malignas, né? Então, maligno por quê? Pode invadir outros tecidos e outros órgãos, diferente de um tumor benigno, como um névoos. Dificilmente ele vai passar para o pulmão, para o cérebro, né? Se essas células vão para outro órgão, elas são uma metástase. Também é uma palavra que significa além da estase. A célula, teoricamente, estaria estática, era para estar no órgão de origem. Se ela vai além da estase, além da imobilidade, é uma metástase, é uma coisa anormal que configura um tumor maligno. Eu vou falar um pouco de história da oncologia, e é muito baseado nesse livro, que é muito citado nas aulas, O Imperador de Todos os Males. Um médico egípcio descreveu mais de 2.600 anos antes de Cristo uma massa no peito de uma mulher, provavelmente devia ser um tumor de mama, e ele colocava terapia, não existe. Realmente não existia naquela época. As pessoas, durante a maior parte da história da humanidade, não viviam, entre aspas, tempo suficiente. E eu vou mostrar um slide que ilustra isso depois. A expectativa de vida era muito mais baixa por causa de uma série de outras doenças, né? Principalmente infecciosas. Tuberculose, cólera, varíola, lepra, peste, pneumonia, sem contar com fome, guerra, enfim. Então, a expectativa de vida mais baixa, como o risco de câncer aumenta exponencialmente com a idade e longevidade, se associava o câncer à civilização, né? Então, na história, não existe um Deus para câncer, ao contrário de outras doenças, né? Como eu disse, nome de doenças eram muito relacionadas à natureza, né? Por exemplo, tifo era tufão, influenza pela influência de fatores na saúde.
tuberculose de tubérculo e câncer do caranguejo. Oncos significa tumor, ou massa, ou carga, ou fardo, né? E era um peso carregado pelo corpo, né? Até lembra um pouco a própria definição da doença para o paciente. A medicina grega não existia ainda o microscópio. Então, a medicina era muito baseada nos estudos de hidráulica e irrigação. E isso os gregos estudavam bastante. Eles tinham uma teoria que o corpo humano tinha 4 fluidos: sangue, a bile negra, a bile amarela e a fleuma. E a teoria humoral é que o desequilíbrio, se tivesse um predomínio de algum desses fluidos, causaria uma doença. O Galeno achava que um excesso de bile negra causaria depressão. Então, melancolia é bile negra, né? Mel é a mesma coisa de melanoma, e colia de cólica, colicistite, né? Bile negra. E causaria também câncer. Isso, muitos e muitos anos depois, o Virchow, em 1847, descobriu uma proliferação maligna de glóbulos brancos. Deu o nome de leucemia, que significa sangue branco. Né? Era uma neoplasia líquida, né? do sangue, do tecido sanguíneo. As células normais, para se adaptarem, elas ou sofriam uma hiperplasia ou uma hipertrofia. Já o câncer seria uma neoplasia, um tecido novo, se fosse maligno, um tecido inexplicável e distorcido e invasivo, e não adaptado. Lucy Wills foi uma médica inglesa que ela estudou anemia nas grávidas lá na Índia, na época do Grande, mais ou menos, e ela descobriu o ácido fólico, que vem de folha, né, em frutas e hortaliças, né, tinha bastante espinafre. Até hoje tem o personagem Popeye, que era para estimular a criançada a comer espinafre, né. O ácido fólico, uma descoberta dela, até hoje é prescrito para as grávidas. Se alguém ficar grávida hoje, vai tomar ácido fólico. E aí, eles pesquisando variantes do ácido fólico, né, que na verdade seriam antagonistas, né, funcionaria como uma chave falsa, percebendo que o ácido fólico era fundamental para o crescimento celular, eles também desenvolveram antagonistas, que seriam antivitaminas, para tentar inibir o crescimento celular do câncer, né? Foram os antifolatos, que foram usados nas leucemias por Sidney Farber, em Harvard, em 1947, né? Já estamos falando aqui do século XX. Sobre cirurgia oncológica, o Vesalius, que foi um famoso anatomista, na época lá do Leonardo da Vinci, ele nunca encontrou a bile negra, né? Ele fazia autópsias, que significa ver com os próprios olhos. Isso começou a cair em desuso, essa teoria humoral. Só no século XIX, Morton desenvolve a anestesia, Lister a antisepsia, e a cirurgia oncológica tem um boom, né? Burrow, com cirurgias de aparelho digestivo, ovário. Halsted, que desenvolveu a mastectomia radical, né? Radical significa de arrancar o mal pela raiz, para câncer de mama. Cirurgias para próstata. Cushing, né, que é o mesmo da doença, desenvolveu a neurocirurgia. Outros braços de tratamento. Em 1895, descobriram o raio-x, e Pierre e Marie Curie, né, esse é o sobrenome polonês dela, Sklodowska, eles descobriram um novo elemento, que deram o nome de rádio, porque ele era iluminado. Então, nascia a radiologia, nascia a radioterapia. Utilizaram, então, radiação para tratar câncer, porém, a própria radiação, eles viam que também causava câncer, né? Esses precursores sofreram de câncer por causa das descobertas deles. Nessa mesma época, colonialismo, indústria têxtil, usavam muito corante, né, para tecido. A Alemanha era um país muito novo e ela não tinha colônias, então ela investiu muito forte em química, na indústria química, né? Por exemplo, em 1878, Paul Ehrlich, ele usou corante
para tecido dos animais e assim facilitou a microscopia, ou seja, o aparecimento da patologia. É o patologista que dá o diagnóstico do tumor para a gente. Na história das guerras, na Primeira Guerra Mundial, as fábricas químicas começaram a produzir gases tóxicos, arma química, né? Não tinha tratado nenhum antigamente. Um deles, o cheiro lembrava mostarda queimada, ou alho queimado, é o gás mostarda. Em 1917, os alemães estavam em guerra contra os ingleses, usaram contra esses soldados que sofreram um efeito tardio na medula, com falta de glóbulo vermelho, de glóbulo branco. E na Segunda Guerra, os nazistas bombardearam navios aliados, e nesses navios americanos estavam levando gás mostarda escondido, secretamente. Isso explodiu, causou uma porrada de morte, e nas autópsias eles viram que isso produziu sequelas na medula óssea. O que eles pensaram? E se a gente usar essa arma química numa dose menor para tratar os tumores de proliferação de medula óssea? Goodman e Gilman fizeram estudo secreto, né, para usar isso em leucemia, e só nos anos 60, esse imigrante chinês, Min Xiu Li, usou metotrexate, que foi a primeira cura de um câncer, né, de um tumor sólido em adultos, que era um coriocarcinoma. Qual que é o risco de ter câncer na vida? Falar um pouquinho de estatística, né? Eu coloquei aqui a ESPM, porque os americanos eles adoram, né, mensurar tudo. Para vocês terem uma ideia, né? Um homem americano hoje teria uma chance de ter câncer na vida de 40%. Uma mulher, 39%. Dos homens, só próstata, câncer e coloretal são 43%, né? E só próstata, 21%. E das mulheres, só mama é 30%. Né? Então, quase mais de um terço de um americano, de uma americana, vai ter o diagnóstico de câncer na vida, né? Mais ou menos. No cálculo de hoje, lógico que isso é influenciado por hábitos, por doenças, né? Isso vai mudando conforme as pessoas vão mudando também, né? E esse risco é maior nas colunas da direita, são as pessoas mais velhas, né? Então, essa primeira coluna, do nascimento até 49 anos, é um risco muito baixo. Todos os tumores, por exemplo, câncer de mama, 2% do nascimento até os 49 anos. Depois, para cada década, 2,5%, 3,5%, 7%. Então, as mulheres teriam um risco de 12,8%, uma em cada 8, sendo que a maioria tem nas idades mais avançadas. Isso, por exemplo, em coloretal, câncer de pulmão, câncer de próstata, então, muito mais, né? Falando sobre a mama, é um órgão muito importante, né, na amamentação. O primeiro contato do filho com a mãe é na mama, uma importância estética, né? É só vocês verem tanto de mulher que fazem cirurgias plásticas, de prótese, de redução, enfim. Importância sexual e importância na saúde. Né? Aqui um corte transversal da mama, né? A mama, então, é um órgão que sofre uma influência brutal dos hormônios, né? Isso desde a adolescência, a menacne, depois na gravidez, na amamentação, esses ductos tem que se desenvolver, tem que produzir leite. Todas essas transformações, em algum momento, pode dar errado e levar a uma condição maligna. Por favor. Vocês estão vendo normalmente? Sim, dá para ver. Agora sim, né? A prevenção secundária, né, que é o rastreamento, é quando o câncer é detectável, porém antes de apresentar sintomas. Isso é prevenção secundária. É aqui que interessa fazer o rastreamento. Quando o câncer não é detectável, não adianta você fazer exame. Não vai dar normal. E quando o paciente já tem sintomas, sinais do câncer, já deixa de ser uma prevenção, né? Já é uma investigação, né? Então, rastreamento, por definição, é uma doença inicial
em uma pessoa assintomática. E no câncer de mama, isso é feito através da mamografia. A idade, às vezes, varia conforme a sociedade que recomenda, mas, via de regra, 50 até 69 anos. Mamografia, alguns falam anual ou a cada 2 anos. Para as mulheres mais jovens, a recomendação é variável. A mamografia, ela é menos eficaz para as mulheres, por exemplo, da idade de vocês, né? E o rastreamento tem que ser um exame barato e eficaz e disseminado, né? Quais são os fatores de risco para ter câncer de mama? Primeiro é ser mulher, né? A mulher tem 100 vezes a mais de chance do que um homem, uma idade mais avançada, uma maior exposição a hormônios femininos, né? Então, uma menarca mais precoce ou uma menopausa mais tardia, reposição hormonal, anticoncepcionais hormonais podem aumentar o risco, não ter filhos, né, nurigesta, ou ter filho muito tarde, não amamentar por pouco tempo, aumenta o risco, obesidade, antecedente familiar. Então, se a mulher, a mãe, a irmã, teve câncer de mama, principalmente se foi numa idade mais jovem, aumenta o risco também, e algumas síndromes genéticas, como, por exemplo, o BRCA1 e 2, né? BRCA, para quem não sabe, é Breast Cancer, né? Um acrônimo para Breast Cancer, que é câncer de mama em inglês, síndrome de Lynch e outros. O rastreamento, então, no caso das pacientes assintomáticas, como que a paciente pode ser diagnosticada? Por exemplo, ela palpa um nódulo no seio ou na axila, ela pode ter alteração de textura na pele, pode ter uma descarga no mamilo, ou até inversão do mamilo, ou o diagnóstico pode ser através da metástase. Por exemplo, ela tem uma dor nas costas, é uma metástase na coluna. Meta hepática, pulmonar, pela axila, como eu falei, cerebral, né? Como é que faz o diagnóstico? Você precisa de uma biópsia. Uma imagem, né, um exame, sei lá, uma tomografia, um ultrassom, uma ressonância, e uma biópsia. Biópsia é uma amostra que é feita com agulha, ou do tumor primário, né, da mama, ou da metástase. E aí, então, você precisa da avaliação do patologista, tanto no anatomopatológico, quanto no exame imunohistoquímico, que é essa complementação. A gente precisa saber se o tumor tem receptores de estrógeno, progesterona, que são os receptores hormonais, né, ER e PR, e se tem essa proteína HER2. Isso é muito importante, que eu vou falar mais para frente. O tratamento é baseado tanto no tratamento local, que é cirurgia ou irradiação, e o tratamento sistêmico, que envolve hormonioterapia, quimioterapia e terapia-alvo. A imunistoquímica é para diferenciar o subtipo do câncer de mama. E o tratamento é diferente para cada subtipo. Se ela tem receptor de estrógeno e progesterona positivo, que é a maioria das pacientes, ela vai ser candidata à hormonoterapia. Tá? A maioria das vezes é um remédio oral que ela vai tomar todo dia. Se ela tiver proteína de HER2 positivo, que é a minoria das pacientes, nesse gráfico em pizza, dá mais ou menos aqui uns 15%, né? Ela é candidata à terapia-alvo, é um anticorpo monoclonal anti-HER2. Se ela for tudo negativo, estrógeno negativo, progesterona negativo, HER2 negativo, ela não vai receber nem a hormonoterapia e nem anticorpo monoclonal, só vai sobrar a quimioterapia, tá? Então, esse subtipo é diferente porque muda o tratamento. Falando sobre quimioterapia, a maioria das vezes ela é endovenosa, a cada 1 semana, a cada 3 semanas. Na verdade, tem uma série de esquemas e combinações, né? A quimioterapia, elas foram descobertas desde aquela época que eu falei, dos experimentos de guerra, daqueles estudos precursores. Em geral, a químio é mais tóxica, isso mesmo vocês, estudantes, já devem ter ouvido falar. E ela pode ser usada em todos os subtipos de câncer de mama, porém, nem todas aguentam
Às vezes a paciente é muito idosa, tem comorbidade, a quimio às vezes é muito pesada, né? Pode causar uma dificuldade de acesso venoso periférico, né? Ou a droga ser muito irritante ou vesicante, e às vezes você precisa de um catéter venoso, né? E é muito comum a gente precisar de exame de sangue para monitorar. Hemograma, para ver se não teve queda de leucócito, plaqueta, função renal, função hepática. Tem efeitos colaterais variados, né? Queda de cabelo, que é o clássico, né? Mielotoxicidade, que é a queda das séries do hemograma, pode predispor a infecção, causar náusea, vômito. Isso é minimizado pelas drogas antieméticas mais modernas. Mucosite, que é a boca ficar machucada, pode causar diarreia, pode causar cardiotoxicidade, neurotoxicidade, né, parestesia nas mãos e nos pés. E a químio aumenta também o risco de outro câncer. Sobre o HER2 positivo, né, que é aquele subtipo que eu falei, que a gente precisa testar na imunistoquímica. Nos anos 80, né, do século 20, descobriram que existia um gene de receptor de fator de crescimento, eles deram o nome depois de HER2. Nos anos 90, começaram a desenvolver anticorpos monoclonais, estudos clínicos, que nos anos 2000, eles já resultaram num anticorpo trastuzumab, que até hoje é utilizado, né? Então, de décadas atrás de estudo, hoje a gente tem uma medicação que beneficia os pacientes, né? Então, o HER2 aqui, por exemplo, ele é super expresso em 20 a 25% das pacientes com câncer de mama, e esse receptor superexpresso causa um estímulo para divisão celular excessiva. Desenvolver o quê? Um anticorpo para bloquear a sinalização, né? Então, o anticorpo aqui seria o extracelular e o intracelular. O anticorpo se ligaria e bloquearia essa sinalização já dentro da célula, e chegariam para o núcleo e levariam à proliferação, sobrevida da célula maligna e invasão, através de uma série de fatores de crescimento, né? Então, a terapia-alvo é um tratamento mais preciso, é muito diferente da quimioterapia. Ele primeiro descobre um alvo na célula tumoral, no caso seria o HER2 para câncer de mama, e isso levaria a menos dano nas células normais, né? Diferente da quimioterapia. A quimioterapia ela é promíscua. Ela ataca o tumor, mas até ataca a célula do cabelo, a célula do sangue, a célula da boca, enfim, do intestino. Outro termo seria bala mágica. É um conhecimento do inimigo levando a uma melhor estratégia, né? Exemplos: hormonoterapia para câncer de mama com receptor de estrógeno, progesterona positivo. Esses anticorpos monoclonais para câncer de mama são usados também para outros tumores, por exemplo, linfoma, câncer coloretal, câncer de cabeça e pescoço. Existem drogas orais que são inibidores de tirosina quinase. Isso foi uma revolução no tratamento de, por exemplo, leucemia mieloide crônica. É usado para câncer de pulmão, com algumas mutações, melanoma, com algumas mutações conhecidas, câncer de rim, câncer de fígado, câncer de tireoide. E novas drogas que surgiram, elas fazem um tratamento pela mutação que foi identificada, independente de se foi um câncer de pulmão, um câncer de intestino ou de estômago, né? É um tratamento guiado pela mutação. Sobre câncer de colo de útero ou câncer cervical, a gente precisa saber, porque é muito comum no nosso país ainda, e a mortalidade é maior nos países mais pobres do mundo. A incidência é maior nas regiões mais pobres do Brasil, norte, nordeste, centro-oeste, e ele é extremamente ligado ao papiloma vírus humano, o HPV. Prevenção. É difícil, porque se advoga abstinência sexual, isso não dá certo no Brasil. Usar camisinha e agora a vacina para esse vírus, né? O rastreamento ela é muito relevante, porque essas meninas, essas mulheres são assintomáticas no início e às vezes por décadas.
sei lá, 20 anos depois, elas vão ter algum sangramento durante o coito. Tem mulheres que não fazem esse exame de Papa Nicolau, né? Aqui é o Dr. George Papa Nicolau que desenvolveu, né? Não tem nada a ver com nenhum papa da Igreja Católica. Então, ele tem um sobrenome grego. Em inglês, o nome é Pap smear, ou Pap test. É um esfregaço, né? Aqui da mulher em posição ginecológica. Ele faz com uma escovinha aqui na região do colo do útero para identificar neoplasias pré-malignas. Isso pode reduzir muito a mortalidade por câncer de colo de útero, né? Você faz um diagnóstico precoce de uma doença, em geral, muito indolente, né? E é uma doença que tem vacina. O HPV tem vacina, é disponível no SUS. Ele é associado a outros tumores, além do câncer de colo de útero, então, ao câncer de canal anal, câncer de vulva, vagina, de pênis, também de orofaringe, né, em situações de sexo oral. Existem outros vírus associados a câncer, como o hepatite B, hepatite C, ao hepatocarcinoma, o Epstein-Barr vírus, ao carcinoma de nasofaringe, o HIV, ao sarcoma de Kaposi, né, e outros. Né? Sobre câncer coloretal, vou falar também rapidamente. A maioria dos casos, mais uma vez, acima de 50 anos, 80% dos casos, o doente não tinha nenhum antecedente familiar. Porém, se você tiver um parente de primeiro grau acometido, né, um irmão, um pai, uma mãe, o risco já é 2 a 3 vezes maior, né? Graças ao rastreamento, nos Estados Unidos tem 1 milhão de sobreviventes de câncer coloretal. O quadro clínico depende da localização do tumor, né? Então, se for um câncer mais do lado direito do cólon, ele pode se apresentar com anemia. Se for mais do cólon esquerdo ou do sigmoide, do reto, aí ele pode ter sangramento vivo, ele pode ter sintoma obstrutivo, né, dificuldade para evacuar. Fatores de risco, também, idade avançada, antecedente familiar, algumas síndromes genéticas, né, como a síndrome de Lynch, que antigamente a gente chamava de HNPCC, né, e a polipose adenomatosa familiar, doenças inflamatórias, como doença de Crohn, retocolite ulcerativa, tabagismo, obesidade, sedentarismo. O rastreamento é através da colonoscopia, a partir de 45, 50 anos. O preparo é difícil, né? Então, o paciente mais idoso, às vezes, pode até desidratar nesse preparo, né? Porque o preparo é laxante, lavagem intestinal, né? Para o operador conseguir visualizar qualquer lesão suspeita. Câncer de próstata, também o risco aumenta com a idade, né? Então, nos velhinhos, inclusive, o câncer de próstata é mais achado em autópsias do que diagnosticado, né? Ou seja, muitos pacientes nem vão morrer disso. Eles morrem com câncer de próstata, mas morrendo de outra causa. Coração, infecção. O rastreamento, então, ele é polêmico, é questionável na medicina. A avaliação com urologista seria com toque retal, e existe um exame de sangue chamado PSA, que é antígeno prostático específico. Né? Por que toque retal? Aqui também um corte. Aqui, o urologista, então, através do reto, ele consegue encostar nessa parte posterior da próstata. Se tiver endurecido, muito aumentado, ele pode pedir, por exemplo, uma biópsia de próstata guiada por ultrassom. O tratamento do tumor ou é cirúrgico ou com radioterapia, lembrando que em pacientes muito idosos e frágeis, às vezes nem se faz o tratamento do tumor primário. Bloqueio de hormônio masculino, né, isso pode ser cirúrgico com orquiectomia ou medicamentoso, que é a maioria, que é uma injeção a cada 1 mês ou a cada 3 meses. Na doença avançada, o paciente pode fazer quimioterapia, mas tem novos medicamentos orais, né, que agem nessa via hormonal do câncer de próstata, e cada vez mais saiu um congresso americano, esse mês até, medicamentos de medicina nuclear, né,
estão melhorando esse tratamento. Câncer de próstata, vocês têm que pensar em metástase óssea, né? Então, sempre você suspeita se ele reclamar de uma dor nas costas, pode até ser uma compressão de medula, né, em último caso. Câncer de pulmão, o que vocês têm que saber? É o campeão de mortes, é muito associado com o tabagismo. Na doença localizada, ou se opera, né, se for só um lobo do pulmão, e faz uma quimioterapia adjuvante, em alguns casos. Existem casos que se faz radioterapia até. Na doença avançada, as principais armas, radioterapia, quimioterapia e imunoterapia, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, e terapia-alvo, que são alguns casos de câncer de pulmão, adenocarcinoma, que tem essas mutações, EGFR, ALK e outros, e cada vez essa lista aumenta. Câncer de pulmão era muito raro antes da expansão do tabagismo, né? E o fato de fumar aumenta o risco em 20 vezes, né? Tabagismo está muito associado a câncer de cabeça e pescoço, principalmente se associado ao etilismo também, esôfago, bexiga, estômago, pâncreas, colo retal, câncer de rim. Esse é um trabalho famoso, feito com médicos ingleses, mostrando que o cigarro estava associado com câncer de pulmão. O cigarro ele é considerado o artefato mais mortal já criado pelo homem, mata 6 milhões de pessoas por ano no mundo, né? Isso é o número de Covid, né? 600 mil, 10% nem são fumantes ativos, né? São passivos, por exemplo, a esposa de alguém que fuma. Metade das pessoas que fumam vai morrer de alguma doença relacionada ao cigarro. E ainda, apesar de que no Brasil o consumo vem caindo, ainda tem 20 milhões de pessoas que fumam no nosso país, né? E mais de 1 bilhão de fumantes no mundo, né? Na Ásia, inclusive, aumentando, né? Tivemos avanços em política, em leis, em terapias. Essas são algumas pessoas famosas que morreram por câncer de pulmão, como o Walt Disney, o seu autor do Seu Madruga, né? O George Harrison, dos Beatles. A imunoterapia. Já se sabia que o sistema imune é muito importante na carcinogênese, né, no controle do câncer. Já existiam vacinas, uso de drogas mais antigas, que a gente usa muito menos, como interferon, interleucina, por exemplo, para melanoma, câncer de rim. Já se sabia que paciente imunodeprimido, como quem tinha AIDS, tinha um risco aumentado de câncer, né? Eu citei o sarcoma de Kaposi, mas tem linfomas também. A imunoterapia são anticorpos monoclonais também, assim como os anticorpos anti-HER2. O objetivo é fortalecer a imunidade do paciente a combater o tumor, né? E hoje é usado em vários tipos de câncer. Pulmão, melanoma, câncer de rim, câncer de bexiga, cabeça e pescoço, linfoma, alguns tipos de mama, coloretal, esôfago, estômago, essa lista só vai aumentando. A célula tumoral, ela interage com os linfócitos T através dessas sinalizações, do PDL1, do PD1, né? PD significa morte programada, program death, e ela desliga a atividade do linfócito T através dessa ligação. O anticorpo, ele tira esse freio que a célula tumoral causa na efetividade do linfócito T, que assim pode combater melhor a célula tumoral. Então, uma estratégia diferente de terapia, na verdade, a foto das vias imunológicas é muito maior do que isso, né? Mas resumindo bastante, né? Com um crescente número de indicações clínicas, né, como eu falei, um perfil de toxicidades muito diferente da quimioterapia. A quimioterapia, em geral, ela é imunodepressora. A imunoterapia, ela é imunoestimulante. Então, o efeito colateral é autoimune. Pode causar uma pneumonite, uma colite, alterações endócrinas. Uma das preocupações, que isso tem um custo alto,
né? É um tratamento mais caro, o tratamento pode ser mais prolongado, né? O sucesso do tratamento, o paciente vive mais, usa mais medicação, fica mais caro, né? Em resumo, o melhor ataque é a defesa. Coloquei aqui o desenho do Wolverine, por quê? Porque ele fuma pra caramba, mas ele tem um fator de cura. A imunoterapia é como se fosse um fator de cura, um estímulo na imunidade do paciente. Sobreviventes do câncer. Beleza, você tratou do paciente, graças a Deus, acompanhou por anos, o câncer nunca mais voltou. O que acontece com o nosso paciente? Existe um impacto psicológico, né? Muitos desenvolvem depressão, ansiedade, medo, né? Medo de recorrência, medo do câncer voltar, fadiga, falta de energia, insônia, alteração de autoestima, alteração de autoimagem, né? Eu dou um exemplo, uma paciente com câncer de mama, né? Ela fica careca por meses, perde um seio, né? Muitas ganham peso no tratamento. Isso tem impacto na vaidade, na sexualidade da paciente. Estratégias, cirurgias menos mutilantes, né? Hoje em dia, às vezes, a maioria das cirurgias são conservadoras, tira só um quadrante da mama, né? Se evita tirar a mama toda, sem necessidade. Touca, para evitar queda de cabelo. Existem perucas que quase parece o cabelo normal. Reconstrução da mama. Tatuagem de mamilo, tem algumas perfeitas até. Isso tem impacto na libido da paciente, né? Causa infertilidade, causa disfunção erétil, né? O tratamento do câncer de próstata no homem. As mulheres podem ter uma menopausa numa idade mais precoce. Os homens, por exemplo, no câncer de próstata, a gente bloqueia o hormônio. Eu falo isso para o paciente, é uma bomba ao contrário, né? Em vez de dar testosterona, você está tirando testosterona. Levar a osteoporose, aumenta o risco de cardiovascular, de infarto, de AVC, de embolia pulmonar. Tem sequelas da radioterapia, né, que são actínicas. Podem levar a linfedema, né, por exemplo, no braço de uma mulher que fez esvaziamento da axila, dores, parestesia. Estomias, que é comum em paciente com tumor de aparelho de intestino, às vezes ela fica com uma colostomia, uma ileostomia. Incontinência, quem já fez radioterapia pode depois não ter controle do xixi, do cocô. Pode ter prejuízo no trabalho, existe um custo, um impacto financeiro desse tratamento, impacto no casamento. É muito comum os pacientes se divorciarem depois de ter câncer. Impacto na família. E quem cuida dessas pessoas em casa? Esses são os cuidadores. Eles são considerados outros sobreviventes do câncer. Nos Estados Unidos, eles são 44 milhões. A maioria, mais de 50 anos. Como sempre, a maioria é mulher. Eu acho que no Brasil a proporção deve ser até maior. A boa parte nem teve escolha e tem prejuízo profissional, né? Também pode ter sintoma. O cuidador pode ter também fadiga, alteração de sono, alteração de peso, alteração de humor. Como mensagens finais desse autor que eu falei, do livro sobre a história da oncologia, cuidar de pacientes com câncer é um enorme privilégio. Envolve tudo que você tem na caixa de ferramentas. O emocional, psicológico, científico, a epidemiologia e os cuidados paliativos. Todos os aspectos da medicina estão envolvidos. E a diferença que você pode fazer na vida de uma pessoa é incrível. E você está presente, você tem que estar presente, né? Nos momentos mais comoventes e aterrorizantes da vida de uma pessoa. Eu estou falando aqui do meu consultório, eu vejo direto o paciente chorar, o paciente vem aqui na consulta, nem dormiu no outro dia, nem conseguiu tomar café da manhã. E a capacidade para ajudar alguém nessa hora é uma experiência transcendental, né? Outra frase do Pequeno Príncipe: você se torna eternamente responsável por aquilo que cativas, né? Que no caso a gente cativa o nosso paciente. E por final, essa mensagem, o Ikigai, que é uma palavra japonesa que significa a razão para a gente existir, né? Eu acho que isso é bem importante na oncologia, né? É uma junção de várias coisas. O que você
ama ou gosta de fazer, no que você é bom, o que o mundo pode te pagar por isso, né? O que você pode receber por isso, e o que o mundo precisa. Com certeza o mundo precisa de gente que trata de câncer, né? Então, só nisso você já tem uma necessidade mundial. Se vocês gostarem dessa área, com certeza vocês serão bem-vindos e vão nos ajudar nessa caminhada. Deixo aqui meus contatos, até conseguir terminar no tempo. Meu e-mail, se alguém tiver alguma dúvida, meu perfil do Instagram. Esse aqui é um perfil que eu fiz com os alunos do Padrinho Med, e algumas aulas eu coloquei no YouTube, nesse canal. Beleza? Eu não deixo faz tempo. Eu vou fechar aqui a apresentação. Tem gente aí ainda? Oi, doutor. Estamos Desculpa aqui. Pelos slides, é que no meu notebook acho que não teria tanto problema, mas no consultório sempre dá esses. Imagina, ficou excelente. Doutor, eu queria agradecê-lo. A nossa aluna Isadora, acho que ela teve um probleminha com a internet e não está aqui. Então, eu vou fazer o papel da mediação, vou repassar algumas perguntas que eu fui recebendo e deixando aqui no chat. E o pessoal que está participando, fiquem à vontade também, se vocês quiserem complementar com algo, ok? Bom, doutor, eu agradeço de antemão. Durante todo o meu doutorado, eu também trabalhei com câncer de mama, então é uma área, assim, que não tem por onde a gente não se interessar, e câncer no geral, né? Vou repassar algumas questões. A primeira delas foi quais os fatores que nós podemos listar para essa alta incidência de cânceres variados na população, principalmente ao longo dos anos e, assim, na atualidade. Isso é uma pergunta comum, né? A primeira coisa é que não se falava de câncer, né? Não se fazia o diagnóstico. Hoje a gente tem exames melhores de imagem, é mais fácil fazer biópsia, as pessoas vivem mais, a mortalidade infantil é menor, o saneamento básico é melhor. Então, o que acontece é que as outras áreas de medicina diminuíram a participação, pelo menos quanto à mortalidade, né? Se você tiver um infarto hoje, o risco de morrer é muito menor do que era nos anos 70. Né? Você tem intervenções, o tratamento de diabetes é melhor, dessas doenças crônicas. Conforme as pessoas vivem mais, aumenta o risco de ter câncer. Né? Então, a melhoria das condições sanitárias, esgoto, água encanada, vacinas, diminuiu a participação de outras doenças, aumentou a expectativa de vida das pessoas, e conforme a gente vive mais tempo, a gente fica mais exposto a ter câncer. E outra coisa que eu tinha que falar, tem pelo menos alguns slides sobre cigarro. O cigarro, ele explode o consumo no século XX. Até hoje, a gente tem pacientes que são por causa da indústria do tabaco. Inclusive, quase todo mundo que que nasceu no século XX já perdeu algum parente por causa de cigarro. Então, isso tem que ser falado também. Com certeza. E, infelizmente, me parece, assim, que, estatisticamente, até falando, por um período, o tabagismo nos jovens, ele ficou um pouco controlado até, mas de uns tempos para cá isso tem voltado muito, né? Apesar de todo conhecimento, é realmente um vício que não sei por onde a gente conseguiria controlar de fato, né? Eu acompanho esses números. O Brasil é um dos países que mais diminuiu percentualmente fumantes no mundo, né? Então, tanto é que se a gente for para o exterior, mesmo se a gente for para a Argentina, ou se a gente for para a Europa, a gente vai falar, nossa, como eles fumam muito. Para a gente incomoda. Aliás, no Nordeste do Brasil se fuma menos ainda, né? É um hábito que diminuiu mais no Brasil do que em países ricos. Né? Mas o jovem, ele é meio inconsequente. O jovem faz festa no meio da pandemia,
ou transa sem camisinha, usa droga. O jovem é assim no mundo inteiro. Então, acho que é isso. Isa, você conseguiu voltar? Se você quiser dar sequência, por favor. Consegui, desculpa, a internet Imagina. novamente está oscilando. Você já fez a pergunta, a primeira, né? Eu fiz a primeira, pode dar sequência, Tá. Isa. A segunda é a correlação entre reposição hormonal na menopausa e aumento da incidência de câncer de mama e cólon de útero? A reposição de hormonal está, sim, associado a aumento de câncer de mama, né? Colo de útero, não necessariamente, né? Colo de útero está mais relacionado ao HPV, então depende também de atividade sexual, mas principalmente de um acompanhamento com o ginecologista, né? Então, a mulher que faz Papa Nicolau regularmente, ela até pode achar alteração, que eles chamam de NIC, né? ou alguma coisa pré-maligna, mas isso é altamente curável com procedimentos simples, né? Às vezes ele tira um cone ou faz tratamento local e resolve. Se a mulher não vai, quando ela tiver 50, 60 anos, ela pode ter uma doença já irressecável, né? Sendo que começou com um problema bem mínimo, né? Então, por isso que o câncer de colo de útero é muito mais comum, onde você tem menos cobertura de saúde pública, né? Inclusive dentro do nosso país. Tem mais uma aqui. Sabemos que o tratamento individualizado aumenta muito as chances de cura nas pacientes. Tratamentos como hormonioterapia, imunoterapia, terapia-alvo para pacientes com câncer de mama são realizados pelo SUS? Sim. Hormonioterapia é um tratamento barato. A terapia-alvo, houve uma discussão que eu sei que passou até por Brasília, se isso demorou para ser incorporado no SUS. Só se fazia tratamento adjuvante, ou seja, para mulher com doença localizada, que operava, descobria que era HER2 e aí fazia 1 ano de anticorpo. Para paciente metastática, eles não liberavam, o paciente só fazia quimioterapia. Então, faz poucos anos que isso é disponível no SUS. Existem drogas por boca também, mais modernas, que são inibidores de ciclina, mas enfim, são drogas muito, muito caras. Tratamento de câncer é outro nível de custo, assim. Tem paciente que custa, sei lá, por convênio, 30 mil por mês, 50 mil por mês. Então, se for um convênio de uma cidadezinha pequena, Penápolis, por exemplo, no interior de São Paulo, se você tiver umas 10 pacientes assim no convênio, fica difícil até de fechar o orçamento de uma Unimed, assim, né? Só para vocês terem uma ideia, né? Então, é um tratamento muito caro, porém, como toda tecnologia, a gente espera que isso vá barateando, né? Antes, televisão era super caro, agora todo mundo tem. Eu espero que isso aconteça também na tecnologia médica, né? Mas isso tem no SUS, sim. A tratamento para a grande maioria dos casos tem, sim. O problema do SUS não é tanto assim, o tratamento especializado, assim. Esse tratamento é bom. O problema é muito antes, né? Acho que a doutora Gabriela até pode falar, assim, é mais a atenção primária, pronto-socorro relotado, essas coisas assim. Mas tem tratamento de ponta que é muito bom, né? Que virou um esporte, a gente fala mal do SUS no Brasil, né? Mas é um sistema bom, sim. Agora, um pouco fora do tema da palestra, chegou uma que pergunta se, com a pandemia, o número de pacientes dentro dos ambulatórios, das clínicas, diminuíram. Ah, sim, sim. Isso todos, né? Para a gente, para os cardiologistas, para o cirurgião, isso em todo lugar, né? Primeiro, infelizmente, é porque uma parte dos pacientes morreram, né? Milhares de pessoas morreram. São pessoas que talvez teriam câncer, ou problema do coração, ou diabetes, enfim, os pacientes sumiram, né? Mas a segunda coisa é que as pessoas estão, com razão, têm receio de fazer exame de rastreamento. Muita gente não aparece desde 2019 aqui no consultório, né?
Então, o número de diagnóstico diminui. Isso é certo. Né? Todo mundo sentiu. E quase todos os hospitais, por meses, ficaram só dedicados à pandemia. Então, era difícil ter uma cirurgia, a não ser que o cara estivesse evacuando sangue, meu Deus, aí ele ia. Mas exame de paciente assintomático, ele não apareceu. Bom, acho que as perguntas foram essas aqui no chat. E mais alguma, Gabi? Isa, as que chegaram para mim eu repassei. Se alguém da Liga quiser complementar algo, fiquem à vontade também. Isso. É isso? Bom, doutor, nós da FUNEP gostaríamos de agradecer muito, agradecer também a Liga de Oncologia, a Isadora e todos os participantes. Tenho certeza que o senhor será contactado novamente para contribuir ainda mais. Se a Isadora quiser passar meu contato, não tem problema, né? É sempre um prazer, participei de várias aulas de Liga, né? Então eu acho muito legal esse contato com o pessoal de faculdade. Obrigado. Queria agradecer, tenho certeza que foi muito enriquecedor para todos que assistiram, para a gente da Liga, né? Agradecer, então, por ter aceito o convite, doutor. Beleza, obrigado, gente. Obrigada. Até mais. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Boa noite a todos. Nós seguimos ainda hoje e ao longo da semana, até no sábado, com o webinar. Então, fiquem atentos, participem. E, mais uma vez, muito obrigada, doutor. Tchau, obrigado. Tchau, Isadora. Tchau, obrigada. Tchau, tchau, pessoal.